A paz do Senhor, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um momento sublime e maravilhoso pela qual voltamos a estar juntos nesta oportunidade concedida pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer a Deus por este momento tão sublime, tão importante, quando apesar de estarmos longe, mas por outro lado estamos juntos em espírito. E agora queremos que essa saudação seja extensiva a todos os irmãos de todas as denominações na face da terra, este povo de Deus que ocupa este globo terráqueo, que a graciosa paz de Cristo possa reinar em cada coração. Eu sei que nesse momento são muitos acessamentos ao vivo, muitas mensagens ao vivo, e quase todas as igrejas estão usando esse recurso, mas não impede nós deixarmos também aqui uma reflexão aos irmãos. Visto que nós não estamos fazendo aquele culto como alguns irmãos estão fazendo, tendo esta graça de fazer, né? Com louvores e tudo, e nas suas congregações, que são muito melhor, mais sofisticados, mas a nossa alegria é poder rever os irmãos mesmos à distância, deixar uma palavra e lembrarmos que estamos aproximando do dia do nosso retorno. Estamos observando que já está acontecendo algumas curas, né, para este mal, e não é de facilitar ainda. Está muito oscilante, descendo, subindo, mas eu quero deixar claro aos irmãos que nós já aguentamos esta semana praticamente, faltando só 2 dias para encerrar a semana, e a partir do dia 5, né, nós temos nossa reunião de obreiros, aí os irmãos vão guardando aí, dia 5, nossa reunião de obreiros, porque acredita em Deus que até lá as coisas estarão minimizadas. Se não estiver, faremos do mesmo jeito, claro, aí com as certas regras, com muita prudência, com dadas as limitações, né, para não infringirmos a nossa autoridade e nem ser também diferente quanto aquilo que pregamos. O Senhor nosso Deus disse na boca do profeta Jeremias que o meu servo, referindo-se a Jesus, operará com prudência. Então, no livro de Provérbios encontramos também que a prudência é a ciência dos santos. Então vamos usar com prudência, já que temos mais uma semana, eu acredito que nessa semana será o suficiente para nós, a partir de sábado aqui em Capela do Alto, começar nosso culto, até porque são poucas pessoas, e os irmãos de Perozinho, né, quinta-feira que vem, se Deus quiser, já temos culto lá, e Capela do Alto, vamos semana que vem começar em nome de Jesus Cristo, como as demais igrejas estão fazendo. Se esta situação estiver como está agora, então certamente vamos fazer com as devidas medidas otorgadas pelas nossas autoridades, e a gente vai estar sempre lá para orar para alguém, né, para aconselhar alguém, e 2, 3, 4 irmãos louvando a Deus, fazendo nosso culto, né, sem apertar persuadir aqueles que querem ainda ficar mais uns dias acomodados. Será um direito de todos, pois é tempo de precaução. Bom, eu quero estender a minha gratidão pelos irmãos que estão acessando, meus irmãos. É bem claro que dá para ler aqui muitos nomes, mas estamos evitando isto para não sermos interpretados mal com alguns nomes que podem escapar, tá bom? Então, todos os irmãos que estão nos assistindo, todos os irmãos do Ministério Graça e União, de São Paulo, aqui região, os irmãos de outras denominações também, né? Que todos nós somos uma só igreja, pode ter milhões de organização, mas todo trabalhando em prol de um único reino, o reino de Deus, formando assim um corpo, que é o corpo de Cristo. E a igreja, na verdade, não são 4 paredes. Igreja é um povo especial, zeloso de boas obras. Igreja é um povo que passou pelo processo do novo nascimento. Igreja é um povo chamado para
uma única finalidade e princípio de fé. Queridos, hoje eu quero economizar mais as milongas, porque pouco interessa para nós. Quero falar mais um pouco da Bíblia Sagrada. Eu sei que todos estão cônscios de que estamos vencendo esta batalha. Eu acredito que o nosso Deus está no comando. Deus não se afasta do comando. Em todas as coisas da vida, é Deus que está no comando. E às vezes as pessoas até dizem, mas quando acontece uma coisa mal, é Deus ou é o diabo. Meus irmãos, Deus opera em duas situações. Deus pode operar diretamente ou por permissividade. Pode ser uma obra diretiva de Deus ou permissiva. O certo é que Deus opera e ninguém impede. E tudo que Deus faz tem um valor extraordinário que nós não podemos compreender. E alguns estudiosos dizem, e nós acreditamos, que quando Deus passar a ser entendido, então ele não é Deus. Deus só é Deus, absoluto, glorioso e Senhor de toda a credibilidade, pois é a fonte da nossa existência. E eu louvo a Deus por existir. E porque eu existo, eu louvo a Deus. Deus sempre será o meu Deus, minha fonte de vida eternamente. Portanto, nós só temos que render-lhe graça e adoração. E se nós não estamos conseguindo entender o que está passando, talvez perguntar por que para Deus é confundir um pouco mais. Então Deus não quer saber das nossas interrogações. Quer saber se nós podemos honrá-los com a nossa fé. E tenha certeza que se a tua fé honrar Deus, Deus honrará a tua fé. Tá? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode agradar a Deus sem dinheiro, você pode agradar a Deus sem emprego, você pode agradar a Deus sem saúde, você pode agradar a Deus com coronavírus. Agora você não pode agradar a Deus sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então sofra tudo que tem que sofrer, mas tenha fé para agradar a Deus e Deus também se agradará de você e de nós. Porque não estou pregando para vocês, estou pregando para mim mesmo. Como eu sempre falo, o ouvido mais perto da boca de quem fala é de quem está falando. Quando você ouve aí, eu já ouvi aqui. Primeiro porque se eu gerar uma palavra no meu cérebro e eu não der luz a esta palavra, só eu ouço, vocês não. Mas se eu der luz a esta palavra que foi gerada no meu cérebro, vocês escutam duas vezes e eu uma. Aliás, você escuta uma vez e eu duas. Primeiro que foi gerado e segundo porque agora pronunciei, tá? Então, eu estou ouvindo mais do que todos vocês. Quando eu digo vocês, estou adquirindo nós. Eu também faço parte de vocês, também faço parte da igreja. E também quando falamos para os outros, é o que recebemos. Se eu estou recebendo, não estou também expondo de mim. Está simplesmente uma corrente que vem de Deus, passa por mim, recebo e transmito a vocês. Portanto, estamos na mesma esfera. Estamos na mesma situação, passando por mesmas situações, mas debaixo da mesma bênção. Amém? Querido, ontem eu deixei aqui uma palavra para os irmãos, baseado no Salmo 20. E até então, nós aqui deixamos um título que dizia que falamos sobre o povo de Deus desfruta da proteção do seu nome. E nós falamos que o nome do Senhor é torre forte, né? Para aqueles que para essa torre correrá, se sentirá em alto retiro. Hoje eu quero ler novamente o Salmo 20 para nós falarmos sobre o versículo 7. Tá? O versículo 7 do Salmo 20, você tem a Bíblia Sagrada? Leia, se você não tem, ouça. Pois a Bíblia diz que é bem-aventurado os que lê e os que ouvem e guardam. Se você não está lendo, é só ouvir e guardar, você está na mesma altura da bem-aventurança. No capítulo 20, no Salmo 20, versículo 7, está escrito: uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Vamos lá. Uns confiam em carros
e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Por esta palavra menção, eu quero trocá-la por confiança. E o título desta noite, nessa ligeira reflexão que quero deixar com os nossos amados irmãos que está em sintonia conosco, é: a confiança em Deus é uma arma absoluta. A confiança em Deus é uma arma absoluta. Se nós confiar em Deus, estamos totalmente munidos de arma até os dentes, tá? Confiar em Deus. A palavra confiar também significa crer, acreditar. Nessa edição corrigida, a palavra menção, aqui está, fazemos menção do nome do Senhor, né? Nós lemos, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção. E essa palavra menção, na edição King James, é confiar. Então note bem que menção aqui é confiar em Deus. Eu quero que os irmãos nesta noite aprenda mais confiar. Tudo que nós precisamos nesses dados momentos é confiar em Deus. Amém? Crer, acreditar em Deus. Não vamos dar ibope a nada nesta vida que surgem para nos causar desgraça. Porque nós observamos que às vezes passamos o dia todo falando nessa coisa desse coronavírus, e às vezes é necessário que alguém fale 1000 vezes nessa praga e não fala nenhuma vez no nome de Deus. Será que não existe um Deus? Deus é Senhor. Eu vou repetir uma coisa aqui, eu sei que muitos pregadores da palavra de Deus podem não aceitar meu ponto de vista, e eu respeito. Eu respeito o seu ponto de vista, porque o meu ponto de vista pode ser respeitado, quando eu também valorizo o teu ponto de vista. Mas nas minhas conclusões, tá? Eu cheguei à conclusão que se eu sou servo de Deus, então sou senhor do resto. Os que são servos de Deus, que confiam em Deus, ele é senhor do resto. Porque sendo servo de Deus, quem vai nos opor? Se ele é o autor da vida, o autor da nossa existência, o cuidador dela, e se só sairemos daqui através dele, e iremos para ele, ou para outro lugar, segundo a determinação dele. Então, se você é servo de Deus, coloque a mão no seu peito e diga: sou senhor do resto. Sou senhor desta peste, sou senhor de qualquer situação, porque somos servos de Deus. E se eu morrer, vou deixar de ser visto, mas não vou deixar de existir, tá? Se nós morrermos, não vamos deixar de existir, vamos deixar de ser visto. E o que nos informa a Bíblia Sagrada é que vamos simplesmente sair de um tabernáculo para herdar o nosso edifício. E o nosso tabernáculo na Bíblia, ele é provisório. Agora, o edifício é eterno. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho, tá? Vamos nos confortar com esta palavra. E a Bíblia Sagrada comporta de 1189 capítulos, baseado no Orlando Boy, se compõe de 31.173 versículos, e nesses 31.173 versículos, ela contém mais de 2.800 promessas para o justo. Isto é para os que leram a Bíblia. Isto é para aqueles que guardam a Bíblia. É para aquele que crê nessa palavra. E o que prometeu é o Senhor nosso Deus. Embora é um livro escrito por mão humana, mas a inspiração é divina. Portanto, é o livro dos livros. É como diz o cantor poeta, né? Que a Bíblia debaixo dos livros, a Bíblia não é estante debaixo dos livros, ela é a sustentação. No meio
ela é o coração dos livros, e em cima dos outros livros, ela é a coroação. A Bíblia é o livro dos livros, porque contém a palavra de Deus. Querido, muito bem, então não há razão para pânico, não há razão para nós não crermos em Deus. Mas voltando aqui no assunto de hoje, no versículo que nós lemos, eu tirei aqui algumas coisas, alguns ditados, alguns escritos para a nossa meditação. Então eu coloquei aqui que o fazendo menção no nome do Senhor, Deus, é o que manda. Nós confiando em Deus, estamos confiando em tudo. Confiando em Deus, o que vai nos atormentar? Em Isaías, no capítulo 43, versículo 13, está escrito: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que escapa da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Amém? Então, operando Deus, ninguém impera. E tu és servo de Deus. Amada irmã que está cabisbaixo, irmãos, você está cabisbaixo, amados irmãos de todas as denominações, de todo o crédito religioso que está nos ouvindo, levanta a tua cabeça. Isso é como uma dispensação, passa já, mas Deus é eterno. A bênção chegará na tua casa, se é que já não está reinando. Por outro lado, eu coloquei uma observação. Se é coisa de Deus ou do diabo, pouco interessa para nós, porque nós não temos um concorrente para Deus. Deus é tudo e acabou. Então eu tenho que pensar no que o diabo pode fazer, eu tenho que pensar no que Deus pode fazer, tá? Na minha questões filosóficas, eu sempre prezei que Deus é o que manda, o diabo é o que pede, tá? Deus vai até onde quer e o diabo vai até onde Deus deixa. Deus é o de cima, o diabo é o de baixo. Deus é sempre bem-vindo e o diabo é expulso, etc. Não queremos falar muito dessa coisa porque não tem esse concorrente. Deus é único. E se Ele está conosco, o resto é resto. Amém, amados? Deus abençoe a todos quando está ouvindo. Se haver alguma dificuldade para entender, liga que nós explica melhor, tá? Se tiver precisando de intérprete. Queridos, vamos lá. Aqui, eu coloquei, devemos confiar unicamente em Deus. Quando Davi disse esta palavra, nesta oração de cântico, uns confiam em carro e outros em cavalos, confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. É porque diante de qualquer cerco de cavalos e carro, o que vai prevalecer não é um exército bélico com essas munições, com essas capacidades terroristas, mas é a menção do nome do Senhor e a credibilidade que damos em Deus e a confiabilidade na sua palavra. Entendeu? Porque segundo o livro de Crônicas, no capítulo 19, versículos 7 a 9, esse exército que reuniu para ajudar os amonitas contra Davi, chegaram lá, está registrado, que reuniram 32 mil carros. Na história das guerras da Bíblia Sagrada, foi a guerra então que houve mais carro em todas as batalhas. E quando se falava de um exército que tinha cavalo de carro, causava terror nos demais, pois a guerra quase sempre era feita a pé. Está entendendo? Aí quando o salmista enfrenta esse povo no improviso, ele entendeu que a vitória dele foi realmente dada por Deus, porque o que diz a Bíblia é que Davi matou somente 700 soldados no carro e 40 mil soldados além desses. E todos fugiram, se sentiram arrasados, e nunca mais os sírios se serviu de ajudar nação alguma contra Israel. Foi uma lição que eles tomaram. Aí Davi então louva ao Senhor, aí nasce esse salmo dizendo, realmente, uns confiam em carro e cavalo, porque quando se falava de carro e cavalos, temia
os inimigos, os seus opostos, quando estavam a pé. Esta foi uma das razões de Baraque, no capítulo 4, versículo 1 a 13 de Juízes, convidar que a profetisa Débora fosse com ele para a batalha contra Cícera, o capitão do rei Jabim, porque eles tinham 900 carros ferrados. Isso amedrontava Israel. Todos os soldados de a pé tinham medo disto. Mas a vitória foi de Baraque. E vou explicar por quê. Aí depois agora de 32 mil carros, talvez eles tinham pânico de sobra para buscar a Deus em jejum e oração, mas eles foram para cima. O servo de Deus que acredita, que confia em Deus, ele não retrocede, não corta a volta para a direita ou a esquerda, ele vai para cima. Se nós for, o Senhor irá conosco. Se nós manter a nossa posição, o Senhor nos dará vitória. Fica na posição de servo ou de serva, aonde está e como está, e pode estatalar os seus olhos e abrir a mão para tomar posse da vitória que Deus o entregará pelo seu poder. Deus não precisa da sua habilidade, Deus precisa da sua posição. Deus não precisa da sua estratégia de guerra, nem da sua munição humana. Deus precisa que você confie que Ele é Deus. E se você confiar que Ele é Deus, a mensagem é essa, Ele está dizendo para ti nesta hora. Então, se você confia que eu sou Deus, a vitória é tua. A vitória é nossa. Diga aí onde você está, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Deus pelejará por nós. A Bíblia Sagrada mostra que quando Israel foi exposto num beco sem saída, entre os dois montes, à direita e à esquerda, o mar vermelho na vanguarda e o exército de Faraó na sua retaguarda. Israel se lamentou, murmurou, sentiu que estava engolido pelo reis e o exército de Faraó. Mas Moisés, para consolidar os corações dele, fortalecer a confiar no Senhor, diz: olha para este exército, porque nunca mais vocês verão esse exército, porque o Deus em que vocês servem, Ele pelejará por nós e guerreará nossas guerras. E é disso que eu estou falando. Não quero que nenhum crente do Ministério Graça e União, e nem está informado que outro ministério, crente de outros ministérios, baixar a cabeça. Levanta a cabeça, querido. Vamos para cima. Deus é nosso Deus. É poderoso se nós unir. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união, porque na união o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se o Senhor ordenar hoje a bênção, ela chega hoje mesmo. Vamos unir nossa fé, as nossas forças, confiar em Deus e ver diante de nós a nossa vitória. Queridos, então Davi agora reúne com esses reis e foram desbaratados 32 mil carros. Se 900 carros de Jabim causou um pânico em Baraque, no exército de Baraque, se as carruagens de Faraó causou um pânico em Israel, imagine agora 32 mil carros, como estava Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E tinha também o Joabe, seu primo, que não dava moleza. Ele acreditava no Deus de Israel. Ia para cima e a vitória era inevitável. Queridos, esta é a mensagem para esta noite. Porque não deu para terminar esse assunto ontem para não ser pesado aos irmãos, para não custar muito seu tempo, porque é difícil. Eu, quando ouço eu pregando a minha mensagem, eu quero dormir, eu tenho raiva de ver eu falar. Eu imagino você ouvindo o que eu prego. Eu sei que você sofre. Porque ninguém gosta de ver ele mesmo falando. E eu tenho tristeza do jeito que eu falo. Mas é a mensagem que Deus coloca no meu coração para vos compartilhar nesse momento de crise, tá? Vamos levantar a cabeça. Aí então nasceu o Salmo. Quando Davi vê essa vitória, ele acredita que realmente só Deus pode ter feito isto. Então nasce esse Salmo,
que ele usou para uma oração congregacional todas as vezes que se ia para a guerra, porque ele diz aqui, uns confiam em carro, parece entender o que ele está dizendo, que quando aqueles reis se deram por conta que eles tinham 32 mil carros, o seu exército era top de linha. Ele já podia contar a vitória já na mão. Ele podia já se sentir o gosto do despojo de Israel sobre o seu poder, mas não foi assim. Porque enquanto eles confiavam em carros e em cavalo, Davi fazia menção do nome do seu Deus. E quando fazia menção do nome do nosso Deus, a vitória é nossa. Eu tenho visto muitos pregadores desinformados dizendo que tem crente que só pensa em carro, em cavalo. Não quer dizer nada disso não, meu amigo. Você pode ter um carro, 2, 10, quando você puder, tá? Pode ter carro, não é pecado ter carro, não. O pecado é o carro ser o seu Deus, tá? Mas se o seu carro for o seu veículo que Deus te projetou para você ministrar para a sua obra, é muito bem-vindo. E quem não gostar do seu carro bom, é só dar para mim que eu quero. Tá bom? Então Davi não está falando de quem tem carro, quem anda a pé, não. Não. Davi estava falando dos que confiam nos carros e cavalos em guerra. Porque a força vem do Senhor. A guerra pertence ao Senhor. A Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos, e o seu povo faz parte desse exército. Por isso que Paulo escreveu na sua carta a Timóteo, na primeira carta, ou segundo não foi da memória, capítulo 2, diz que o Senhor nos alistou para a guerra. Fomos chamados para a guerra, tá bom? E se fomos chamados para a guerra, você pode confiar em Deus, que é tudo que Deus precisa para a tua vitória, é confiança nele. Por isso, queria deixar mais essa reflexão nesse mesmo salmo, nesta noite, tá? Confia em Deus e você está munido de uma arma absoluta. Deixando aqui somente uma passagem para nós terminarmos, porque também não quero ser pesado aos irmãos, ninguém merece ficar ouvindo umas coisas de muitos minutos, e porque a Bíblia diz que não é por muito falar que será ouvido. Aqui também a Bíblia Sagrada diz do rei Abias. Jeroboão, rei de Israel, sentiu uma revolta contra o reino de Judá, onde Abias era o rei. E a Bíblia diz que ele se depôs a lutar, no capítulo 13, versículo 1 a 18, se depôs a lutar contra o rei Abias. E Jeroboão tinha um exército de 800 mil soldados, enquanto Abias, rei de Judá, tinha um exército de 400. Isto era 2 soldados contra 1. Era impossível ele encarar essa batalha. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele invoca a Deus. Ele chama pelo nome de Deus. E diz que quando Abias alertou para a vida, viu que havia 400 homens na vanguarda e 400 na retaguarda. E ele no meio com 400. Quando ele viu que a guerra era para frente e para trás, ele gritou a Deus, clamar a Deus e disse: para ti, ó Deus, que não tem dificuldade alguma ajudar o que pode e o que não pode. Ajuda-nos. E dizia: o Senhor era com eles na frente. E lá no versículo 18 diz que o Senhor deu na mão de Abias a guerra, porque foi desbaratado de Judá, de Israel, 580 mil soldados mortos em um só dia, pelo exército de 400 de Abias. Mas por quê? Porque confiar em Deus, e Deus colocou o inimigo na sua mão. Eu quero dizer que não só inimigo, vamos falar aqui numa linguagem metafórica, vamos dizer aqui num simbolismo total, não somente inimigo, mas tudo aquilo que os perturba, tudo aquilo que você está enfrentando agora está em confronto contra a tua vida, contra a tua família. A receita é: confia em Deus e Deus o entregará na tua mão, tá? Deus o entregará na tua mão. Deus não precisa de mais nada teu, só precisa que você confia nele. Confiamos em Deus e, como diz a gíria, saiamos para o abraço, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Querido, então Deus deu vitória a Abias contra Jeroboão.
Podemos falar aqui em outras passagens, mas eu quero terminar concluindo aqui que por que para Deus não tem preocupação alguma? Porque a Bíblia diz que os carros e cavalos de Faraó foram imersos no Mar Vermelho. O que significa que o nosso Deus pode afogar os seus cavalos com os carros dos seus inimigos em imensidão de água, enquanto vocês atravessam o mar por um caminho a pé enxuto. Isto é o Deus que nós honramos, louvamos, glorificamos e vos colocamos agora no vosso coração para que confiais mais, levanta a cabeça e vamos para frente. É para frente que se anda e para cima que se olha, tá? E por outro lado, no Salmo 46, observamos no versículo, aqui no Salmo 46, versículo 9, versículo 7, há dois versículos que diz que o nosso Deus, ele corta a lança, quebra o arco e queima os carros no fogo. E o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E todos os eruditos da Bíblia, os estudiosos, consiste que a interpretação desse versículo não é Deus mandando o seu povo se aquietar. É Deus olhando para o inimigo e diz, não venha porque vocês vão perder. Aquietai porque vocês devem saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Então esse é o nosso Deus. É a reflexão desta noite. Fica com esta palavra. Não interessa se o exército está na tua retaguarda ou na tua vanguarda. O que interessa é que o que Deus não afundar na água, ele queimará no fogo. Mas você e todos quando confiam em Deus, este é o conselho. Levanta a cabeça, sai de cabeça erguida, sorriso no lábio, peito empolgado, passo decisivo e o capeta que se cuida, porque nós temos servo de Deus. E o servo de Deus é Senhor de tudo. Esta é a mensagem para o vosso coração, para a vossa família, para todos os amados irmãos, povo deste universo, todo quanto cessar. Esta é a mensagem para o teu coração. Nada de pânico, confia em Deus. A confiança em Deus é a tua arma absoluta. Amém? Vamos orar agora. Soberano Deus e eterno Pai, temos pregado esta palavra. Eu sei que pode ter inimigos. A tua palavra diz que o Senhor é criador das coisas visíveis e invisíveis. E nós não temos capacidade, não temos ótica capacitativa, meu Deus, de enxergar nem mesmo o que é visível a pouca distância, quanto menos ver o que é invisível. Mas temos um Deus que tudo pode. E neste momento eu quero que o Senhor levante o astral desta tua serva aflita, deste teu servo aflito, desta família conturbada, dessa situação que tem colocado a família, que é a tua instituição, no ridículo. E se alguém está enfermo, Senhor, cura agora. Se alguém está internado com suspeito deste mal, o Senhor pode repreender o mal. O Senhor pode matar o espírito da enfermidade. Senhor, eu oro por todo os nossos irmãos do Ministério Graça União, todas as famílias. Eu oro por todas as demais denominações. Eu oro por todo o povo que reside nesse globo terráqueo, Senhor. A mão do Senhor está estendida, não está encolhida. O teu ouvido não está gravado, os teus olhos é fixo, meu Pai. E de milhões de vozes o Senhor distingue todas as vozes. Pai, abençoa, meu Deus, o país que vivemos, a capital, a nossa vizinhança. Abençoa, meu Pai, a cidade que residimos, o local onde estamos. Abençoa, Senhor, meu Deus, todos neste universo, todo ser humano. Não interessa o credo religioso que ele acredita, o que interessa é que são seres humanos que tu criaste, para louvor da tua glória e para a glória da tua grandeza. E como servo de Deus, ministro da tua santa palavra, eu oro por este universo, eu oro por esta grande massa humana. Senhor, cobre o teu povo debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho. Estende a orla do teu manto, estende a orla do teu manto sobre as famílias na terra, meu Senhor. Dá tua grande proteção, meu Pai, pois no Senhor está a nossa confiança. Ó, meu Deus, a nossa oração não consiste em nossos méritos, pois nada merecemos, mas confiamos na tua misericórdia. Oramos a ti, Senhor, pela liberdade que nos otorgaste de orar ao Senhor,
pelo um calvário salpicado de sangue, pelo um brado de consumação desse calvário, pela ousadia de entrar no santuário, ó Deus, e por poder falar com o Senhor como sacerdócio real. Em nome de Jesus, eu solicito a tua bênção para todos os homens de iminência, meu Pai, que usufruem dessa fagulha de autoridade que o Senhor tem confiscado a eles, para o bem do Estado, para o bem da cidade, o poder municipal, o poder estadual, o poder federal, o poder universal, está sob o teu comando. Ó Deus que cuide de todos, seja louvado e glorificado desde agora e para toda a eternidade. Em nome de Jesus, ser servido, ó Pai, e por tua graça e misericórdia, ouvir e atender minha simples e humilde oração por este povo que nos assiste agora e por aqueles que não poderão assistir, mas que também estão debaixo dessa oração. Pai, é no nome de Jesus que eu oro. Sério que o Senhor ouve e atende, eu te agradeço. Amém, meu querido. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imensurável amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a mais doce íntima comunhão e consolação do Espírito Santo possa reinar nos vossos corações. Tenham toda uma boa noite, debaixo da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo do sangue precioso. Tenhas bom sono e bons sonhos, em nome de Jesus Cristo. E se esse sonho for de Deus, com certeza já é projeto na tua vida. Uma boa noite a todos, um grande beijo a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Todos digam, amém, Jesus.